essa é a nossa 8ª aula síncrona da disciplina de Instrumentação e Controle de Bioprocessos desse segundo período de 2020. Tudo bem? Eu falarei hoje a respeito da transformada de Laplace no controle de processos. Quando nós temos uma malha de controle, essa malha de controle, ela é uma estrutura que está acoplada a um processo, onde eu tenho uma determinada variável de interesse, pode ser temperatura, pressão, nível, vazão, concentração, que eu vou chamar aqui de y de t. E sobre esse processo, existe uma variável que influencia de forma causal y de t, que eu vou chamar x de t. Quando eu amostro essa variável y de t e comparo o seu valor com um valor de referência, esse valor de referência a gente chama de set point. Essa operação matemática aqui de soma algébrica gera um desvio, uma diferença. E esse desvio, ele vai entrar na equação do controlador, que vai gerar uma ação, que eu vou chamar de P de t, que é a ação do controlador, que vai influenciar na variável de entrada x de t. Então, observem que a gente passou a ter um valor de x de t modificado. Por quê? Porque a partir de agora, esse valor de x de t, que eu vou chamar de x de t asterisco, ele é um valor que foi modificado para mais ou para menos de acordo com a ação. Para que nós possamos fazer o projeto do sistema de controle, é necessário que nós tenhamos uma descrição matemática do processo. Do mesmo jeito que eu tenho uma descrição matemática do controlador, que mais tarde será apresentada. Então, essa descrição matemática do processo, descrição matemática do processo a ser controlado, de forma automática, controle automático, eu preciso de uma descrição matemática do processo em questão. Essa descrição ela vai ser baseada em parâmetros concentrados. O que isso significa? Isso significa que todas as variáveis de estado têm o mesmo valor no volume de controle. Todas as variáveis de estado têm o mesmo valor ao longo do volume de controle. Ela vai ter como variável independente o tempo. O tempo é a variável independente. E necessariamente ela vai ser uma relação entre y, que é a saída, a resposta do processo, y, que é a saída do processo, e x, que é a entrada do processo. Ora, para que nós obtenhamos essa equação,
né, ela é uma equação que relaciona y de t como uma função de x de t, né, e do próprio t. Ora, melhor forma de eu saber como vai ser essa equação é aplicando os princípios de conservação. Aplicação dos princípios de conservação, que nós conhecemos como conservação da massa, da energia e da quantidade de movimento. Para os tipos de problema que nós atacamos em controle de processos, quando nós lidamos com as variáveis usuais, nós enfocamos muito no controle automático, no equacionamento a partir da lei da equação da massa, da conservação da massa e da conservação da energia. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter equações diferenciais. O produto dessa aplicação desses princípios de conservação vão gerar equações diferenciais. Essas equações diferenciais vão ser equações diferenciais ordinárias, né? E, além disso, né, vai ser uma condição que nós vamos ter que trabalhar com equações diferenciais ordinárias lineares. Isso aqui já é consequência da forma de nós resolvermos o problema. E isso vai ser uma limitação que depois eu vou falar. O que acontece? Para resolver equações diferenciais ordinárias, na solução de EDOs, nós temos duas abordagens iniciais possíveis. Nós temos a solução analítica, que é uma solução exata, e nós temos a solução numérica, que por melhor que seja o meu método, eu não tenho uma precisão infinita em computadores, né? Eu tenho uma solução que é aproximada. Ela se aproxima muito da solução exata, a ponto de, às vezes, eu substituir a solução exata pela solução numérica, mas eu sempre tenho que ter em mente que computadores têm precisão finita. Ou seja, o número de casas representado depois da vírgula em computadores, por maior que seja o número de bits que eu tenho usado no meu processador, é sempre limitado. Então, nós vamos precisar da solução analítica, a solução exata. Essa solução analítica de EDOs, ela pode ser feita usando os métodos de solução que vocês aprenderem em equações diferenciais, por exemplo. Vocês podem abordar usando uma solução geral, vocês podem ter uma solução particular para o tipo de problema que vocês têm, né? Ou vocês podem usar a transformada de Laplace. O grande motivo da gente se preocupar com transformada de Laplace em controle de processos, que ela é um método expedito, um método mais rápido, de solução de equações diferenciais ordinárias para nós. Então, nós vamos usar a transformada de Laplace para a solução de equações diferenciais ordinárias. Qual é a forma que a transformada de Laplace faz isso? Bom, quando eu tenho uma equação diferencial ordinária no domínio do tempo, né, variável independente ao tempo, e eu aplico nela a transformada de Laplace, então o símbolo, o operador esse L maiúsculo aqui, o que vai acontecer? Eu vou produzir, vai ser produto, uma equação algébrica em S. S, a variável complexa. S é a variável complexa, pode ser representada num plano complexo, tá certo? E essa variável S guarda
uma relação com uma frequência. Então, S guarda uma relação com uma frequência. Não vou adentrar nisso agora. O que importa é que S, tá certo, é uma variável complexa do tipo um número real, tipo A mais B vezes I, onde I é um número complexo. Se eu isolar em S o y de S e aplicar a antitransformada, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação em S e aplicar nela a antitransformada. A antitransformada é a operação inversa. Operação inversa. Essa operação inversa, tá certo? Ela é a antitransformada. Nós vamos obter uma função no domínio do tempo. Nós vamos obter a y de t, que é a resposta da EDO original. É óbvio que o fato de eu usar a transformada de Laplace não me desobriga a eu ter uma condição inicial, ou tantas condições iniciais, quantas forem o grau da equação diferencial que eu estiver resolvendo. Então, eu vou precisar ter a condição inicial. Condições iniciais continuam sendo exigidas. Então, eu preciso da y de zero. Se eu tiver uma equação diferencial de primeira ordem, eu preciso um y' de zero. Se eu tiver de segunda ordem, junto, porque eu preciso de duas condições iniciais, se eu tiver uma equação diferencial de segunda ordem, e assim por diante. Tantas quantas forem os termos de grau de diferencial que eu tiver na minha equação. Bom, então, a transformada de Laplace de uma f de t, em matemática, ela é definida como sendo a integral de menos infinito a mais infinito de e na menos st vezes f de t dt. Para representar isso, nós representamos como sendo a f maiúscula de S. Né? Essa transformada, ela é uma transformada bilateral. Então, ela está indo de menos infinito a mais infinito. Só que em engenharia, o nosso domínio da função tempo é tempo, né? Tempo tem como domínio o intervalo zero fechado a mais infinito aberto. Então, não tem por que nós usarmos a transformada de Laplace bilateral. Nós usamos a transformada de Laplace unilateral. Transformada de Laplace unilateral. Nós mudamos o limite inferior dessa integral imprópria. E fica transformada da f de t, que é definida como sendo a f maiúsculo de S, ela é definida como sendo, em engenharia, a integral de zero a mais infinito de e na menos st, f de t dt. Quando eu fizer isso, eu vou obter quem? Eu vou obter a função em S, que equivale a eu aplicar a transformada de Laplace da f de t. Bom, então, o motivo de nós querermos usar transformada de Laplace é para resolver equações diferenciais ordinárias. É o único motivo. O que acontece? Quando nós aplicamos transformada de Laplace, nós passamos a ter algumas considerações a serem feitas e algumas restrições que nós devemos obedecer. Bom, a primeira coisa que eu tenho que me dar conta é que a transformada de Laplace é uma integral. A transformada de Laplace é uma integral. Logo, e é uma integral imprópria ainda, né? É uma integral imprópria, ou seja, uma integral cujos os limites são de zero a mais infinito. Ela tem um limite
que é a mais infinito. Então, o que acontece? Vale toda a matemática das integrais, da operação integração. Tudo que vocês aprenderam em integração vale para transformar de Laplace. Então, por exemplo, se eu tiver a transformada de f de t mais g de t, ou seja, a transformada da soma das funções, ela vai ser igual à soma das transformadas. Vai ser a transformada da f de t mais a transformada da g de t, ou seja, é uma operação comutativa, é uma operação associativa, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, a transformada de uma constante c, uma constante, vezes f de t, vai ser igual a constante vezes a transformada da f de t, porque a constante sai para fora da integração, tá certo? E assim por diante. E aí, quando a gente aprendeu o cálculo, nós vimos uma condição que era essencial para que a gente pudesse aplicar tanto a operação de derivada quanto o seu inverso, que é a integral, que é a integração, que vale aqui também. Ou seja, a f de t deve ser contínua por partes no intervalo de zero fechado a mais infinito aberto. Ou seja, eu preciso ter a f de t contínua nesse intervalo. Então, por exemplo, se eu tiver uma função do tipo y de t igual a 5 sobre 5 sobre t menos 4. Quando t for 4, o que vai acontecer? Eu vou ter uma indeterminação aqui. Então, essa função y de t que eu dei do exemplo, ela é definida do intervalo de 0 fechado até 4 aberto, união 4 aberto, mais infinito. Então, o domínio da f de t do exemplo é 0 fechado, 4 aberto, união 4 aberto, mais infinito. Aberto. Ou seja, no ponto 4 não existe a função. Então, eu tenho que dividir essa transformada de Laplace em duas. O que vai aqui não posso aplicar no ponto 4. Então, isso vai me dar consequências, e vão ser consequências importantes que depois nós vamos ver. Tá? Isso vai ter uma consequência muito importante. Uma outra condição sem a qual não, tá certo? Ou seja, que eu tenho que ter para poder aplicar a transformada de Laplace, é que a equação da f de t deve ser linear. Linear. Ou seja, eu não posso ter uma não linearidade nela. Isso vai ser uma condição importante para a engenharia. Tá? Isso aqui vai ser muito importante, porque vai nos restringir muito o âmbito da aplicação do controle clássico, né, que usa a transformada de Laplace. O que nós estamos vendo é o que se chama convencionalmente, né, de controle clássico, que tem as suas bases a partir dos anos, base matemática a partir dos anos 30, 40 do século passado, né, indo até os dias de hoje. Existe uma divisão a respeito dos campos de aplicação de controle, mas eu não quero dar essa classificação histórica agora, tá certo? Então, vai ser uma restrição essa exigência de uma função linear,
Bom, eu retomo essa discussão daqui a pouco antes de falar a terceira condição. Tá certo? Então essa aqui é uma restrição importante, é a segunda restrição importante. Vamos para a terceira restrição. Os parâmetros da equação f de t devem ser constantes ao longo do tempo. Como é ao longo do tempo, a gente diz que eles têm que ser invariantes ao longo do tempo. Tá certo? Então isso cria uma sigla, tá certo? Os sistemas a serem estudados, ou abordados com transformadas de Laplace, eu vou usar a sigla TL, tá certo? Para não ter que escrever transformadas de Laplace, devem ser LTI. LTI. Linear Time Invariants. Invariantes e lineares no tempo. Então, nós vamos usar uma metodologia que se aplica para sistemas que são invariantes no tempo. Tá certo? E são lineares. Bom, então, vou dar um exemplo dessa limitação. Exemplo, tá certo? Então, vamos imaginar que eu tenho um tanque, velho exemplo do tanque, tá? E aí esse tanque recebe aqui uma determinada vazão, que eu vou dizer vazão FI, e sai desse tanque através de uma válvula de controle, uma válvula pneumática, tá certo? Uma determinada vazão FO. O meu objetivo vai ser construir uma malha de controle para automaticamente controlar esse nível de líquido aqui, o nível H, tá certo? Então, esse fluido, ele vai ter ρ igual a constante, e eu vou considerar que a temperatura seja constante. Aplicando, então, a equação da conservação da massa, o que eu vou ter? Eu vou ter que o termo do acúmulo da massa no volume de controle com o tempo é igual ao m.i menos o m.o. Então, eu vou considerar o sistema sem reação. Então, eu não tenho mais termos aqui. Eu vou considerar aqui a área da seção transversal constante, aqui embaixo. E aí nós vamos ficar aqui D de ρ a H, A vezes H é V, V vezes ρ é a massa dentro do volume de controle. Vai ser igual ρ vezes FI menos ρ vezes FO. Então, simplificando aqui, estou fazendo rápido porque eu já fiz isso numa aula anterior. Vai ficar aqui dH dt é igual a FI menos FO sobre A. O que acontece? O FO é a vazão que passa aqui nessa válvula. Ele vai ser dado por CV vezes a abertura da válvula, que por enquanto eu vou considerar total, né? Que seria dado pelo f de x, que esse f de x aqui, ele é a abertura da válvula, tá? Ele vem do algoritmo de controle. Vezes raiz quadrada, eu vou considerar de início 1, tá? Vezes ΔP na válvula, ΔP da válvula. Então, FO seria CV vezes raiz quadrada de ρGH. Por que ρGH? ρGH é essa coluna aqui, porque eu estou considerando tanque de descarga aberta. Estou fazendo rápido porque eu já fiz antes. Então, o que vai acontecer? Observe, dH dt vai ser F menos CV vezes raiz quadrada de ρGH sobre A. Se eu for resolver essa EDO aqui, né, usando transformada de Laplace, eu vou ter um problema, porque eu tenho aqui raiz quadrada de H, ou seja, essa expressão aqui é não linear. Observe como interfere o fato de eu estar usando uma ferramenta
que só vai resolver EDOs lineares. Então, nós temos duas questões que a gente tem que abordar. A primeira delas, isso é significativo? É. Segunda, a gente pode bypassar esse problema? Pode. Como? A gente faz linearização de expressões. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenha lá, ó, esse pedacinho aqui, ó, CV raiz quadrada de ρgh, tá? Vamos imaginar que eu tenha CV vezes raiz quadrada de ρgh. Eu posso fazer isso ser aproximadamente igual a uma coisa linear, uma expressão linear, melhor dizendo? Posso. Usando o quê? Usando expansão em série de Taylor truncada no primeiro termo. Então, assim, para eu ter acesso à expressão, eu vou baixar o formulário de transformada que tem essa expressão da expansão de série de Taylor do meu blog, rdpf.wordpress.com. Tá? Então, né, eu vou acessar o formulário de transformada de Laplace do blog rdpf.wordpress.com. Então, deixa eu sair aqui rapidinho. Eu vou no navegador. Aqui é a página do blog. No campo de busca aqui, já está aqui transformado de Laplace, que eu já adiantei o serviço. Pesquisar, está pesquisando na base de dados do blog. Tabela de transformada de Laplace. Está aqui o post, né, de 9 de setembro de 2017. O arquivo em PDF com a tabela de transformada de Laplace para uso na avaliação escrita está disponível aqui. É para usar numa prova presencial. Então, baixei aqui. Vai acessar a minha conta do Dropbox. Está aqui o formulário. Esse formulário. E aqui embaixo, ó, eu tenho ali, ó, AF, é essa expressão aqui, ó, AF de y e u, eu estou fazendo para duas variáveis, é aproximadamente igual a AF de y barra o barra mais d ronda f d ronda y a em y barra o barra vezes y menos y barra mais d ronda f d ronda u a em y barra o barra que multiplica u menos u barra. Então, eu vou levar essa equação lá para o PowerPoint para discutir ela melhor. Eu vou usar a mesma notação que está aqui. Então, eu vou copiar ela para garantir que eu tenha total fidedignidade com que ela está no formulário, tá certo? Então, eu vou copiar ela aqui. Vou levar ela lá para o PowerPoint. Tá certo? Ela acabou vindo com um comentário junto. Que maravilha. Então, eu vou usar um truque aqui. Eu vou usar um truque. Vou usar esse truque aqui, não vou ser feliz. Eu preciso... Acabei tendo problema por causa da... Deixa eu ver aqui. Tá, aqui vai funcionar. Vem aqui, pedir para formatar forma, preenchimento cor branca e linha sem linha. Feito. Né? Vou voltar para a apresentação e está aí a fórmula. Então, o que nós temos? Ó? F... Aqui eu estou fazendo para duas variáveis, tá? Então, essa aqui é a função a ser linearizada. Função a ser linearizada. No meu caso lá, do exemplo, CV raiz quadrada
de ρgh. Vai ser aproximadamente igual, então isso aqui é um sinal de aproximadamente igual, a função substituída no ponto chamado barra. Isso aqui é o estado estacionário, ao redor do qual queremos operar automaticamente o processo. É óbvio que eu estou aqui usando uma fórmula que está para duas variáveis. Ela está para y, está para u. Então é z f de xy. Só que no meu caso aqui, eu só tenho h. Então eu vou truncar e vou desconsiderar a segunda parcela, que seria daqui para lá. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar do valor de CV raiz quadrada de ρgh no estado estacionário. Então eu vou colocar, vai ser aproximadamente igual a CV vezes raiz quadrada de ρgh no estado estacionário. Então, se o tanque tiver que operar com um nível automático ao redor de 2 metros, HSS vai ser em 2 metros. Ou seja, isso aqui tudo é um número, porque CV é um número, ρ é um número, G é um número e HSS também vai ser um número. Todos são constantes. Os tais dos parâmetros invariáveis. Mas a derivada da função com respeito à minha variável independente, no caso h. Então, observem, eu sei que eu vou usar aqui em cima, ó, CV vezes raiz quadrada de ρgh é igual a CV vezes raiz quadrada de ρg, isso aqui eu vou chamar de k, vezes raiz quadrada de h. Então, a minha expressão é k vezes raiz quadrada de h. Qual é a derivada de k vezes raiz quadrada de h? É meio k vezes h na menos meio. Derivei. Isso aqui é a derivada dessa expressão, da expressão CV raiz quadrada de ρgh, só que eu chamei CV vezes raiz quadrada de ρg de k, vezes, ou substituída, em HSS. Então, aqui eu tenho HSS. K é um número. HSS é um número. 1 sobre raiz quadrada de h é um número, que multiplica h menos HSS, ou seja, o termo do parênteses. Então, isso aqui, ó, é linear. Por que é linear? É linear porque isso aqui é um número, isso aqui é um número, vezes h menos HSS. Por isso que a gente trunca a segue de Taylor no primeiro grau, para que o expoente do h aqui seja 1. Então, isso aqui é uma reta. Eu linearizei a expressão do FO ao redor do ponto operacional do HSS. Tá certo? Então, quando eu substituir essa expressão aqui nessa equação diferencial, a partir desse instante, eu vou conseguir resolver usando transformar de Laplace a EDO, porque eu transformei ela em uma EDO linear. Então, o que acontece? Uma limitação que o uso da transformada de Laplace me impõe é que nós precisamos, primeiro, escolher o ponto operacional ao redor do qual será operado o controle automático. Então, eu vou linearizar ao redor desse ponto. Quanto mais distante eu estiver desse ponto operacional, maior vai ser a dificuldade de eu conseguir representar com exatidão o comportamento dinâmico do sistema que eu estou trabalhando. Ou seja, o controle clássico tem a necessidade de que nós linearizemos sistemas que são não lineares. Bom, aí vem a segunda questão. Tá? Será que eu tenho muitos sistemas não lineares? Então, vamos lá. Exemplos de sistemas não lineares.
Bom, o mais clássico de todos é o problema de controle automático de pH. pH é fortemente não linear. Por quê? Porque pH é definido como sendo menos logaritmo da concentração do íon H3O positivo em solução. Ou seja, o pH é definido por uma função logarítmica. Então, o controle de pH é uma coisa fortemente não linear. Vários autores citam que controle de pH é um caso complicado para controle automático de processos. Ok? E é um caso que vai ter uma significância muito grande em bioreatores, porque controlar pH é uma coisa importante. O que acontece? Quando a gente usa a linearização, mais cedo ou mais tarde, para poder controlar pH, eu vou ter que ter, em algum momento, né, a expressão da concentração do íon H+. E, em algum momento, eu vou ter essa expressão para ser linearizada. E o que vai acontecer? Eu vou precisar derivar ela, vou precisar saber ao redor de qual concentração de H3O positivo eu quero trabalhar, se é 10 na menos 5, se é 10 na menos 6, se é 10 na menos próximo da 10 na menos 7, tá certo? O que daria pH 5, pH 6, pH 7. Né? Se for cultivo de cianobactérias, pH 9, pH 10, tá certo? O que vai acontecer? Nós vamos ter maior facilidade do algoritmo de controle automático de controlar próximo desse pH operacional. E maior dificuldade, ele vai ter um desempenho muito pior, longe da faixa para o qual ele foi ajustado. Esse é um dos motivos pelos quais os sistemas de controle automático clássicos acabam degradando o seu desempenho. Por quê? Porque ao longo da vida útil da operação do controlador automático num processo, as condições do processo, as condições para a qual ele foi projetado, vão variando porque o sistema se degrada. Se degrada seja por motivo de passagem do tempo com problemas de manutenção, ou se degrada porque as condições se alteram, porque os próprios operadores ou as próprias condições se alteram. E aí o controle automático foi setado, né? Foi tunado. A gente não usa o termo tunado, mas vocês sabem o que quer dizer tunado, tá certo? Para aquela condição específica e está tentando se operar longe daquela condição específica. Ah, professor, mas o erro é muito grande quando eu linearizo. Bom, depende. Vai depender da expressão que a gente está linearizando. Se a expressão, por exemplo, do pH for próximo, eu estiver linearizando próximo dessa região aqui, o erro é menor. Agora, se eu estiver linearizando aqui, onde a curva do pH é mais íngreme, né, certo? Eu vou ter, para uma variação relativamente pequena, né, de condições, eu vou ter uma variação de pH grande. Tá certo? Mas esse é o exemplo clássico de um problema que a gente tem para controle clássico. É o exemplo clássico para um controle clássico. Ficou horrível essa frase. Mas assim, esse é um exemplo notório que se tem quando que o controle clássico não consegue trabalhar de forma ampla. Tá? Ele vai trabalhar com uma faixa muito estrita. Ok? Bom, outra coisa importante. Né? Quando eu falei na restrição do LTI, Linear Time Invariant. Linear Time Invariant. Ou seja, sistemas lineares invariantes no tempo. E se eu tiver um sistema que seja variante no tempo? E se tivermos sistemas variantes no tempo? Bom, o que se entende por um sistema que seja invariante no tempo? É aquele cujos parâmetros não variam. Então, nesse caso aqui, do exemplo do tanque, tá certo? Eu tenho como parâmetros da EDO a vazão F, a área A, o CV, o ρ e o G. O que acaba acontecendo? Observem, no momento que eu passo a ter qualquer vazão de entrada, eu passo a ter um problema variante no tempo, certo? Não, errado.
Porque, na realidade, eu consigo fazer absorver o problema. Por quê? Porque eu preciso ter duas variáveis, eu preciso ter y e x. X seria o f. Então, não é esse o problema. O problema seria a variante se a área do tanque variasse ao longo do tempo. Dá para fazer isso? Bom, dá. Dá. Mas seria um tanque, por exemplo, ou de geometria flexível, construção flexível, ou um tanque cônico. Mas aí eu consigo tirar como a área varia. Não é problema. O problema maior está associado à operação gerar situações variáveis. É o que a gente caracteriza quando se tem a operação transiente. A maioria dos sistemas de engenharia são projetados para um ponto chamado estado estacionário. E se eu não tiver o ponto do estado estacionário, se eu não tiver estado estacionário, se a operação for puramente transiente, quando é que eu tenho operação puramente transiente? Quando eu tenho o caso da operação em batelada. A batelada ela é transiente por natureza, porque não vai se alcançar o estado estacionário na batelada, porque ela é transiente. Ok? A batelada. Bom, o que acontece? Tem mais duas situações que a gente tem operação transiente, que é quando a gente faz o startup de uma planta contínua. O que é o startup? É colocar em marcha. Quando a gente coloca em marcha uma planta que vai operar continuamente com as variáveis de estado não variando ao longo do tempo, ou seja, alcançando o estado estacionário, um regime permanente com o estado estacionário, nós temos que ligar essa planta. Então, nós temos o startup. E uma outra situação é a situação em que nós temos o shutdown. Shutdown de uma planta contínua. Ou seja, quando eu vou desligar uma planta contínua. Só lembrando que há plantas que não podem ser simplesmente totalmente desligadas. Elas têm que ser parcialmente desligadas. Então eu gosto de dar o exemplo, uma analogia do avião. O avião. Observem, o piloto automático do avião é uma coisa já dominada, certo? Quando o avião está em velocidade de cruzeiro, na altura de cruzeiro, o piloto liga o piloto automático e o sistema fica respondendo aos distúrbios externos, mantendo a altitude do avião. Por exemplo, 20 mil pés. Mas, o piloto não decola com um avião em piloto automático e não pousa com um piloto automático. Ou seja, ele não decola, seria o startup, e ele não pousa, seria o shutdown. Só para associar, para vocês nunca mais esquecerem. Tá certo? Quando a gente tem a operação transiente, a gente vai ter dificuldade com o controle clássico. Por isso que a gente tem outras alternativas de controle, tá certo? Mas o pessoal usa, consegue usar. Por quê? Por causa que ou faz uma simplificação fazendo variar o ponto operacional, ou assume um desempenho pior, escolhendo um ponto operacional que seja intermediário naquela situação que se tem de transiente. Tá certo? É isso. Né? Bom, o meu formulário lá, né, que eu mostrei, que eu copiei aqui a expressão de linearização, tá? Essa expressão de linearização ela é para duas variáveis, mas eu usei para uma só. Então, se eu tiver uma função de duas variáveis, em vez de precisar de uma derivada, eu vou precisar de duas derivadas. Ó. Em vez de só usar essa aqui, eu usaria outra. E aí eu teria esse outro parênteses aqui. Naquela situação da derivada parcial, né? Aqui, nessa situação, eu estou considerando que u é constante e nessa situação eu estou considerando que y é constante. A função é a função de y e u. Então eu faço a derivada parcial com respeito a y e a derivada parcial com respeito a u. Na derivada parcial com respeito a y, u é constante. Na derivada parcial com respeito a u, y é constante. O meu exemplo era um exemplo de uma variável só, então eu não precisei derivar duas vezes. Tá certo? Mas já é uma expressão de duas variáveis que eu estou dando no equacionamento. Esse equacionamento é uma cópia de uma fórmula que tem no livro do Seaborg, tá? Que é a nossa referência, que está lá no nosso plano de ensino. Bom,
Vamos falar de mais casos de situações não lineares. Então, por exemplo, já falei do pH, né? pH menos log de H+. Se eu quiser linearizar isso aqui, dá para linearizar? Dá para fazer a derivada? Dá, fica como exercício para vocês. Inclusive, no meu blog, tem uma folha de exercícios só de transformar de Laplace, e um dos exercícios é esse, é fazer essa expressão linearizada. Uma outra, por exemplo. A gente sabe que a constante cinética ela é igual ao fator de frequência A vezes E na menos EA sobre RT. Ou seja, a constante cinética como função da temperatura é fortemente não linear também. Se eu for expressar uma concentração de uma reação em função de uma constante cinética, eu preciso ter os parâmetros fator de frequência e energia de ativação para obter uma expressão da constante cinética função da temperatura. Dá para linearizar? Dá para linearizar. Esse aqui é um outro exemplo que está lá nessa folha de exercício, está no meu blog. Se vocês quiserem linearizar, é só fazer a derivada disso aqui e substituir ao redor de uma temperatura de estado estacionário, aplicando a fórmula que eu falei há pouco. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo. Vamos, antes de fazer um exemplo, vamos dar uma olhada no formulário de volta, tá certo? Então eu vou voltar lá no formulário, né? Eu vou me deter nessa parte aqui do formulário, tá? No início do formulário, para explicar como é que ele funciona, tá? Deixa eu baixar ele aqui. Baixar na área de trabalho. Vou usar o Adobe. Deixa eu dar um zoom aqui. E vamos explicar o início do formulário aqui, ó. Tá? Vou pegar até aqui. Tá? Deixa eu colar lá no PowerPoint. Então, observem. Quando eu uso esse formulário, tá, é um jeito de resolver, de passar do domínio do tempo para o domínio complexo. Então, essa primeira coluna aqui eu tenho domínio do tempo, f de t, domínio tempo. E aqui eu tenho do domínio, na segunda coluna, domínio complexo, domínio do S. Tá certo? Então, vamos começar a explicar função por função, né? Eu vou, em vez de começar pela número 1, que seria mais fácil, eu vou começar pela 2, tá? Porque na realidade a número 1 não é tão fácil assim. Vou começar pela 2, que é a função degrau, unit step, função degrau unitário. Então olha que símbolo engraçado aqui, ó, parece um S maiúsculo. Na realidade é um S serifado, ó. É um S com serifa, tá? Esses cortes aqui são as serifas. Então a função degrau, ela é definida como sendo 0 para t menor ou igual a 0 e 1 a unidade, por isso que ela é unit step, para t maior que 0. Então, a função degrau unitário, ela recebe um outro nome chamado função de Riverside. Função de Riverside. Oliver Riverside foi um estudioso do cálculo. Vocês lembram lá do eletromagnetismo das 4 leis de Maxwell? Pois é, quando Maxwell enunciou as leis, elas não eram só 4. Elas eram muitas. Eu não lembro se são 30 ou 40. Riverside condensou todas as leis em só 4, sendo que uma delas é a lei de Faraday. Faraday já tinha descoberto uma das leis de Maxwell. Então, na realidade, as equações de Maxwell são 4 que a gente sabe hoje no eletromagnetismo, mas na realidade foi Riverside que condensou todas elas. Riverside foi um gênio para sua época. Tá? Muito do que se tem na matemática
do cálculo usado na área de controle foi bolado por Riverside. Então, por que usar a função degrau? A função degrau é a função que aproxima o fato de eu abrir uma válvula instantaneamente. Então, observem, quando eu tenho o tanque, esse meu tanque aqui, tá? Eu vou ter que escolher uma função para o FI. Eu posso escolher o FI variando em degrau unitário, ou seja, antes de começar a contar o tempo, a vazão é zero. No instante que é zero, ela ainda é zero, mas a partir daquele instante ela sobe instantaneamente para um máximo. Esse máximo seria 1, por exemplo. Bom, então a gente chega à segunda conclusão. Como que eu posso fazer um degrau de qualquer amplitude? Bom, para fazer um degrau de qualquer amplitude, basta multiplicar pela amplitude. Então, por exemplo, se eu quero ter um degrau que vá de início a zero e vá para 0,4 litro por minuto, por exemplo, como é que seria a expressão? Seria 0,4 vezes o degrau unitário de T, né, litro por minuto. Ou seja, seria 0 para T menor ou igual a 0. E 0,4, porque 0,4 vezes 1 dá 0,4. Dá do T igual a 0 em diante. Então, a função degrau ela é muito importante por causa disso. Certo? Qual é a transformada de Laplace do degrau? Olhando na coluna daqui, ó, eu tenho 1 sobre S. Ó, 1 sobre S. Tá? Então, a transformada de Laplace do degrau de T é igual a 1 sobre S. Vai ser importante, nós vamos usar isso muito. Tá certo? Então é importante não esquecer isso. Bom, vamos fazer agora essa primeira aqui. Essa expressão, que é a função impulso unitário, função impulso unitário. Ela é muito interessante e ela tem uma interpretação física que é importante a gente saber. Como é que é o gráfico dela? É assim, 0 antes de t igual a 0, infinito para t igual a 0 e 0 de volta. Então, a função, né, delta de t, ela é 0 para t menor que 0, mais infinito ou menos infinito para t igual a 0 e 0 para t maior do que 0. Ora, qual sistema físico se adapta a isso? Vamos imaginar um tenista. O tenista é sua raquete. Quando a bolinha de tênis vem e ele vai bater, antes dele bater com a raquete na bola, quanto é o módulo da força da raquete agindo sobre a bola? 0, porque não há contato físico. Quando a bolinha, no instante que bate na raquete, comparado com o peso da bolinha, a força exercida na ação é infinita, é muito grande. Comparado as duas, né, o peso da bolinha com a força aplicada, é como se a força aplicada fosse infinita. Quanto tempo dura esse contato? Muito pequeno. Tende a 0. E aí a bolinha sai da raquete e o módulo da força cai a 0. É esse um modelamento físico que a gente teria para o uso de uma função delta. Essa função delta ela é chamada delta de Dirac. Tá? O nome dela é delta de Dirac. Delta de Dirac. Uma outra expressão que é importante a gente observar, que é a número 3 aqui, é a rampa. Ah, quanto vale a transformada de Laplace do delta de Dirac? Vale 1. Vale 1. Então, a transformada de Laplace do delta de Dirac vale 1. Tá certo? Isso vai ser importante no exemplo que eu vou dar mais adiante. A rampa, estava falando da rampa. A rampa é aquela expressão que a gente tem, né? Eu tenho o eixo do tempo aqui, e eu tenho isso aqui, ó. Tá? No caso aqui, essa rampa é a rampa de declividade 45 graus. Né? Então, se eu tenho um processo, por exemplo, um processo que eu estou descrevendo a temperatura, e a temperatura sobe em rampa, tá? Por exemplo, entre o instante 0 e o instante 15 minutos,
ela sobe numa taxa, essa temperatura, de 1 grau Celsius por minuto, eu vou ter uma rampa cuja declividade vai ter que corresponder a 1 grau Celsius por minuto. Então a gente usa muito essa questão da rampa aqui, quando a gente tem operação servo. Operação servo, a gente usa bastante. Qual é a transformada de Laplace da rampa? A transformada de Laplace da rampa é 1 sobre S ao quadrado. Tá? Então vocês já observaram que na coluna da esquerda eu tenho as expressões do domínio do tempo e que na direita eu tenho as expressões do domínio do S. Tá certo? Bom, só para a gente encerrar, eu vou fazer um exemplo, tá? Vamos imaginar que eu tivesse a seguinte expressão, tá? Y de S igual a 6 sobre 2S mais 1. E eu quisesse a Y de T. Para fazer isso, eu vou ter que fazer a inversa. Então, a inversa da Y de S, que por definição vai ser a Y de T, a inversa é L na menos 1, professor. Então, a inversa da Y de S, tá? É a inversa, é a antitransformada, né? A transformada inversa de Laplace da Y de S, vai ser a Y de T, vai ser a inversa de 6 sobre 2S mais 1. Então, o que acontece? Eu vou usar o formulário. Então, eu vou voltar para o meu formulário aqui. Quando eu observo, aqui eu tenho constante, aqui eu tenho S, aqui eu tenho 1. Eu olho e eu vejo aqui, ó, essa aqui é parecida, mas eu tenho que me dar por conta que o coeficiente do S é 1. Então, eu preciso fazer aparecer um 1 aqui. Então, a gente tem um artifício matemático, que é dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Eu vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, vai ficar igual a antitransformada de 3 sobre S mais meio. Como 3 é uma constante, vai sair para fora da antitransformada, vai ficar 3 vezes a antitransformada de 1 sobre S mais meio. Aí eu volto lá no formulário, o formulário está aqui, tá? E aí o B é meio para mim. O B é meio. Então, vamos olhar aqui no domínio do tempo, ó. E na menos BT. Então, vai ficar E na menos BT. Vai ficar igual a E na menos meio vezes T. E esse 3 aqui da frente. Essa é a expressão da antitransformada. Tá certo? Então, eu passei do domínio do S para o domínio do tempo. Então, essa expressão me dá essa expressão. Tá certo? Bom, aqui eu fiz o caminho do S para o T. Eu fiz o caminho da volta, né? Agora, vamos imaginar que eu tivesse aquela expressão que a gente já trabalhou antes, que é a expressão do comportamento dinâmico do instrumento de primeira ordem. Então, resposta dinâmica do instrumento de primeira ordem. Então, o que a gente viu lá? A gente viu lá que a gente tinha uma expressão assim, tal dy dt mais y de t igual a k vezes x de t. Tá certo? Bom, essa aqui é a dinâmica de primeira ordem, né? Então, se eu considerar que o instrumento é um processo, tá? Eu tenho o instrumento aqui, a dinâmica dele, a equação, né? Essa equação de primeira ordem, né? E eu tenho aqui x de t o estímulo e y de t a minha resposta. Só que eu tenho a dinâmica em termos de uma equação diferencial. Tal é uma constante, que é a constante de tempo. K é uma constante, que é o ganho de primeira ordem. Só que x de t é o estímulo. Então, agora faz mais sentido eu entender por que eu escolho x de t igual a um degrau. 0 para t menor ou igual a 0. E uma amplitude m para t maior que 0. Então, a expressão de x de t agora, eu consigo escrever m vezes a step function. E aí, o que vai acontecer?
Bom, vai acontecer que quando eu for substituir essa expressão aqui, né, eu vou ter m multiplicando k. Ora bolas, o que vai acontecer? Se eu quero resolver isso aqui, eu vou precisar do y de 0 igual a um valor. Quando eu fiz antes, eu já defini o que seria variável desvio. Então, eu vou fazer sem variável desvio. Vamos imaginar que o valor y de 0 fosse igual, por exemplo, a uma temperatura qualquer. Tá? Eu vou chamar de C graus. C, tá? C Kelvin. Tá? A temperatura, por exemplo. Então, eu teria que a transformada de Laplace de tal vezes dy dt mais y de t é igual à transformada de Laplace de k vezes x de t m vezes a minha função degrau. Transformada de Laplace de tal dy dt. Então, eu vou precisar de novo do meu formulário, porque eu vou precisar da transformada de Laplace da derivada. E a transformada de Laplace da derivada, dy dt, é a fórmula 23 ou 24 do formulário. Então, eu vou lá no formulário de volta. O formulário está no Adobe. Está aqui. É essa expressão 24 aqui, ó. Ó. df dt aqui, ó. Essa expressão. Tá? Ó. Ficou muito grande. A expressão é df dt, que é a derivada, no caso meu é dy dt, vai ser s vezes y de s menos y de 0. Então, como eu dei um valor c, vai ser s vezes y de s menos c. Então, vai ficar tal, porque sai da transformada, vezes ó, s vezes y de s menos c. Então, observe como é importante eu tomar cuidado com o valor de y no instante inicial. Se ele for zero, esse termo zera. Senão, ele não vai zerar. No caso aqui, eu estou usando uma constante c qualquer. Mas, né, isso aqui saiu para cá, mais y de s. Por quê? Porque a transformada de Laplace da y de t é y de s, por definição. Transformada de y de t é y de s. Transformada de y de t, por definição, é só trocar para y maiúsculo de s. Tá certo? Igual a k sai para fora, vezes m sai para fora, transformada do degrau. Transformada do degrau está aqui no meu formulário, aqui, ó, a segunda, 1 sobre s, vezes 1 sobre s. Então, vai ficar com tal s y de s menos tal s, tal c, mais y de s igual a k vezes m sobre s. Colocando y de s em evidência, y de s vai ser igual a... desculpa, vou colocar em evidência no parênteses. Vai ficar tal s menos c mais y de s. Ou y de s eu vou... Aqui, desculpa, aqui tem um erro, né? Por que está errado? Por causa que, como eu tenho esse termo que não tem y de s, eu preciso passar ele para o lado de lá antes, né? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu refazer isso aqui. Eu estou com pouco espaço. Tal s vezes y de s mais y de s igual a km sobre s mais tal c.
né? Aí o que vai acontecer? Eu vou ficar com y de s, que multiplica, no parênteses, tal s, mais 1, igual a, aqui eu vou tirar o mínimo, s, km, mais tal cs. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ficar com y de s igual a km mais tal c s sobre s, que multiplica tal s mais 1. Então, eu vou ficar com y de s igual a km sobre s, que multiplica tal s mais 1, mais tal cs sobre s, que multiplica tal s mais 1. Esse s simplifica com esse s. Eu separei a soma de frações em duas parcelas de frações. Km sobre s tal s mais 1, tal cs sobre s tal s mais 1, para simplificar os s's. Agora eu aplico a antitransformada. Vai ficar antitransformada da y de s, que é a y de t, vai ser a antitransformada de km sobre s, que multiplica tal s mais 1, mais a antitransformada de c sobre tal s mais 1. Então, vou escrever aqui de novo. Vai ser a antitransformada de km sobre s, que multiplica tal s mais 1, mais a antitransformada de c tal s mais 1. Então, agora eu vou olhar no meu formulário, né? Então, aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho um problema aquele. Eu vou botar esse km para fora. Bom, vamos olhar primeiro lá, olha só. No formulário, eu sei que eu tenho uma expressão, né, que é a expressão esse s tal s mais 1, no formulário que eu colei, não aparece, tá certo? Não aparece. Mas se eu vier aqui no formulário, tá? Aqui, ó. Essa expressão 13, ó. Essa expressão 13. Essa aqui, ó. Essa aqui. Tá? Vai ser a que eu vou usar. Então, deixa eu colar ela aqui. Vou usar aqui, tá? Olha lá, ó. Então, o primeiro termo, esse primeiro termo aqui vai ficar km sai para fora, porque é constante, k é o ganho de primeira ordem, m é a amplitude do degrau, vai ficar km, que multiplica 1 menos e na menos t sobre tal. Porque eu tenho exatamente, né, aqui eu tenho tal, ó, t e tal, aqui, tá? Mais, né? Isso aqui eu usei essa expressão aqui, ó, do formulário, para esse aqui. Agora lá é a mesma, é uma que eu tenho aqui, ó. É A5, E na menos BT. Então vai ficar C, que multiplica E na menos... Deixa eu ver aqui. Faltou a divisão, né? Faltou eu dividir tudo por tal aqui, ó. Faltou dividir tudo por tal. Aí o C vai ser sobre tal. E na menos B, B é 1 sobre tal, vezes T. Então, essa aqui é a expressão da equação algébrica no domínio do tempo para o y de t, quando eu tenho um instrumento de primeira ordem sujeito a um degrau em x de amplitude m. Então, se o instrumento tiver como característica um ganho k de primeira ordem e uma constante de resposta tal, constante de tempo de resposta tal, para uma amplitude m,
e para uma condição inicial C, essa expressão genérica. Vocês devem ter encontrado essa expressão em outras disciplinas, porque muitos são os fenômenos que respondem com esse tipo de perfil de equação diferencial. Tá certo? Então a gente fez a solução geral para qualquer EDO de primeira ordem, conhecendo y de 0 igual a c, e com aquelas condições de constante tempo e de ganho de primeira ordem. Bom, essa foi a nossa primeira aula a respeito de transformar de Laplace em controle de processos. Vocês observam que é uma matéria, é um ponto da matéria que é totalmente diferente da parte de instrumentação, tá certo? É uma parte que tem muita matemática. Eu peço que vocês peguem o caderno de vocês, copiem as coisas, trabalhem, anotem, observem, tá certo? Não é só uma aplicação de cálculo, tá certo? As variáveis aqui têm interpretação para nós, tá certo? Por exemplo, K é o ganho de primeira ordem, tem um nome físico, ganho de primeira ordem. Então tem significado físico, é diferente da matemática pura. M é a magnitude do degrau, por isso que se usa M. E tal é a constante de tempo de resposta, que tem uma interpretação física que a gente já viu numa aula anterior lá de dinâmica de resposta. Tá certo? Por hoje era isso. Agradeço a atenção. Meu muito obrigado para quem chegou até aqui e fiquem bem. Se cuidem, tá? Tudo de bom.